Inicialmente, construa um segmento qualquer por dois pontos A e B a partir da ferramenta de segmentos. Com a ferramenta compasso, círculo dado o centro em um de seus pontos, clique em uma das extremidades do segmento, criando um círculo com raio maior que a metade do segmento. Depois, com a ferramenta compasso, clique no centro do círculo, ponto A, e na extremidade do círculo, ponto C, criando assim outro círculo de mesmo raio. Com a ferramenta intersecção entre dois objetos, vamos clicar nos nossos dois círculos para obtermos as intersecções D e E. Agora, com a ferramenta segmento, vamos criar um segmento que vá de D até E. Com a ferramenta intersecção entre dois objetos, vamos descobrir onde está o ponto de intersecção entre os segmentos AB e DE. Apagamos os círculos para melhorar a visualização da nossa construção. E agora, com a ferramenta ângulo, vamos medir o ângulo formado entre os segmentos AB e DE. Podemos observar que o ângulo formado é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Agora, com a ferramenta círculo dado centro em um de seus pontos, vamos criar um círculo em que o seu raio seja um pouco maior que a metade do segmento FB. Com a ferramenta intersecção entre dois objetos, clicamos no nosso círculo e no segmento DE. Apagamos o círculo e o ponto C para melhorar a visualização, já que não são mais necessários. E agora, com a ferramenta círculo dado centro em um de seus pontos, vamos criar um círculo que parta do ponto G, que passe do ponto C antes de chegar no ponto F. Com a ferramenta compasso, vamos repetir o nosso círculo, clicando em G, J e levando o círculo até H. Com a ferramenta intersecção entre dois objetos, encontraremos a intersecção entre os nossos novos círculos. Tracemos um segmento que parta do nosso ponto F até o nosso ponto L. Podemos apagar os círculos que não são mais necessários. Com a ferramenta ângulo, vamos medir o tamanho do ângulo formado entre os segmentos GF e FL. Alguns ajustes só para melhorar a visualização do ângulo. Podemos perceber que acabamos de criar um ângulo de 45 graus. Agora, com a ferramenta círculo dado centro em um dos seus pontos, vamos criar um círculo que seu raio seja FG. Com a ferramenta intersecção entre dois objetos, vamos encontrar a intersecção entre o segmento FL e o nosso novo círculo. Podemos apagar o círculo, já que não é mais necessário. Agora, com a ferramenta círculo dado centro em um de seus raios, vamos criar um círculo em que seu raio seja um pouco maior que o arco MG. Com a ferramenta compasso, vamos repetir o nosso círculo criado e levá-lo até o ponto M. Com a ferramenta intersecção entre dois objetos, encontraremos as intersecções entre os nossos dois novos círculos. Tracemos um segmento de F até O e podemos agora apagar os círculos que também não são mais necessários. Vamos medir com a ferramenta ângulo o ângulo formado entre os segmentos FG e FP. Percebemos que o ângulo formado é de 22,5 graus, sendo assim exatamente a metade de 45 graus. Podemos perceber que acabamos de criar duas bissetrizes, a bissetriz FL, que divide o ângulo de 90 graus na metade, e a bissetriz FO, que divide o ângulo de 45 graus na metade também. E é utilizando esse processo que conseguimos construir bissetrizes utilizando GeoGebra. A todos que assistiram, um grande abraço.